Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a esse curso focado no concurso da Polícia Militar do Tocantins 2021, tá? Edital acabou de sair e aí nós já estamos então nos preparando pós-edital para essa prova. Você está se preparando para essa prova pós-edital. E este conteúdo ele é totalmente focado então pós-edital, focado na sua aprovação, beleza? Tá? Essa primeira aula, ela é uma aula de direitos humanos e é sobre ela que nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Mas antes, eu preciso te dar apenas um aviso que é extremamente importante. É o seguinte, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, você tem três links. O link número 1 é o material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui na tela, né, você tem acesso a ele em PDF no link 1, logo aqui abaixo, beleza? Então vai lá, baixa ele, é teoria, exercício, é importante ter o material em mãos, estudar, fazer anotações, então vai lá e baixa ele, ok? O link número 2 é um link de uma playlist com videoaulas gratuitas focadas neste concurso, no concurso da Polícia Militar do Tocantins. Você vai encontrar essa playlist com algumas videoaulas gratuitas comigo, professor Kennedy Santos, no link número 2. Então vai lá, vai acompanhando essa playlist, vai verificando o que eu vou colocando nela, né? Terá aí algumas aulas gratuitas com várias áreas do conhecimento importantes na sua aprovação neste concurso. Então, link número 2, playlist em videoaulas gratuitas. E o link número 3 é o link do curso completo com as disciplinas que eu ministro, focado aí no concurso da Polícia Militar do Tocantins, beleza? Então lá você vai ter um curso completo com várias disciplinas, você terá lá atualidades focada para a redação, atualidades e conhecimentos históricos e geográficos do Tocantins. Você terá lá também a legislação, né, aplicada à polícia militar do Tocantins, ok? Então você tem lá um conjunto de disciplinas que eu ministro e que estará à disposição completas, focadas, 100% focadas na sua aprovação. O curso completo está com preço muito bacana mesmo. Vai lá, dá uma olhadinha, né? E verifica aí se é possível ou não adquirir este curso, beleza? Mas o preço está muito bacana, assiste as minhas aulas gratuitas. Se você achar que eu posso ajudar, vai lá e verifica para a sua aprovação, beleza? Tranquilo? Então os três links estão logo aqui abaixo, recado dado. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula, né? Vamos aí iniciar os nossos trabalhos para garantir, assim, a sua aprovação no concurso da Polícia Militar do Tocantins, beleza? Ok. Quando a gente vai lá para a legislação no seu edital, dentre aquelas legislações, tem uma que ele diz, que ele pede, que é direitos humanos. Direitos humanos. Dentro desses direitos humanos, ele coloca lá assim no seu edital, ó, ele fala lá assim, noções de direitos humanos, e aí ele fala assim, olha, dentre essas noções, eu quero 3 tópicos. Eu quero primeiro o assunto, que é o histórico dos direitos humanos. Depois do histórico, eu quero um outro assunto, que são os aspectos gerais dos direitos humanos. E depois, eu quero um outro assunto, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, as questões de direitos humanos irão vir desses 3 tópicos, dessa estrutura aqui, ok? Tá? Nesta primeira aula, nós vamos iniciar os nossos trabalhos no histórico dos direitos humanos. O histórico dos direitos humanos eu organizei em 2 videoaulas, tá? Esta é a primeira videoaula de histórico dos direitos humanos que você está tendo acesso aqui no YouTube, ok? Então, essa primeira aula é fundamental para compreender, inclusive, as próximas aulas de direitos humanos. Tranquilo? Sem contar que direitos humanos também é um conhecimento muito relevante na hora de escrever uma redação para um concurso da Polícia Militar.
beleza? Mas, Kennedy, no edital ele pede atualidades como conteúdo focado aí na redação. Beleza, mas direitos humanos, ele é um dos pontos, é um dos aspectos que dentro de conhecimentos gerais irão te ajudar bastante na hora de escrever uma boa redação, com argumentos adequados para essa boa redação. Por isso que é tão importante essa disciplina, beleza? Então, quando nós falamos sobre direitos humanos, nós temos essa estrutura. Então, sem mais delongas, vamos lá. Histórico dos direitos humanos, aula 1 sobre esse tópico, tá? Quando a gente fala sobre o histórico dos direitos humanos, é muito comum você saber que esse histórico ele é organizado nas gerações dos direitos humanos ou nas dimensões dos direitos humanos, que dá na mesma, tá? O termo dimensões, dimensão dos direitos humanos ou dimensões dos direitos humanos é um termo mais atual. Porém, podemos tanto utilizar gerações quanto utilizar dimensões. Como assim, Kennedy? Existe a primeira geração dos direitos humanos ou primeira dimensão dos direitos humanos. Existe a segunda, existe a terceira, perfeito? Existe a quarta e existe a quinta. Alguns autores falam que a quarta e a quinta é uma só, mas aqui nós vamos separar, porque o examinador ele pode tanto identificar elas unidas, como a quarta, né, sendo a quarta e a quinta, ou separadas, tá? Quarta e quinta geração. Porém, a terceira, a quarta e a quinta geração, nós vamos ver na outra aula. Nesta aula, o nosso foco é a primeira geração e a segunda geração dos direitos humanos. A primeira dimensão e a segunda dimensão. Como é que nós organizamos isso? Se o título ele solicita o histórico dos direitos humanos, obviamente, nós organizamos isso no decorrer da história da humanidade. Na história da humanidade. E aí a gente precisa começar a ter algumas respostas. Por exemplo, aonde inicia a perspectiva dos direitos humanos como nós temos hoje. Perfeito? Alguns autores vão dizer que os direitos humanos iniciam ainda na Grécia Antiga. Outros autores vão dizer que inicia no Império Romano. Porém, estes autores são minorias gigantes. Por quê? Porque claramente os direitos humanos como nós temos hoje, não tem como ter início ainda na Grécia Antiga ou no Império Romano. É só a gente entender. Na Grécia Antiga, por exemplo, a escravidão era algo altamente comum. Ou no Império Romano, por exemplo, existia ali barbaridades contra seres humanos. Um bom exemplo que eu posso te dar sobre isso, um exemplo que todo mundo conhece, é o julgamento e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Se aquilo é direitos humanos, eu não sei mais o que é. Perfeito? Então, estes aspectos não existem nos direitos humanos. O que nós temos nos direitos humanos, propriamente dito, quando nós falamos do seu início, dos direitos humanos como nós temos hoje, ele provém ali da transição do mundo feudal, do feudalismo, da Alta Idade Média para o capitalismo. Então, naquele momento de transição do feudalismo para o capitalismo, é que inicia as perspectivas, ações, os argumentos para a constituição das primeiras características dos direitos humanos. E essas primeiras características nós podemos chamar, então, de primeira geração dos direitos humanos ou primeira dimensão dos direitos humanos. Ok? Então, é na mudança do mundo medieval, do feudalismo, para o capitalismo. Qual era o contexto histórico desse processo? Eu coloquei aí no seu material esse contexto histórico e ele é bem importante para você entender toda essa argumentação e, obviamente, acertar as questões da sua prova. Então, olha lá que maravilha no seu material. O direito de primeira geração acontece no seu contexto histórico. Então, a transição do feudalismo para o capitalismo.
né? Quando isso acontece, você passa a ter uma centralização do poder nas mãos do monarca, do rei, porque antes, no mundo medieval, né, durante ali no feudalismo, existia feudos. Então não existia uma centralização do poder com uma única pessoa, né? É nessa transição que os grandes reinados começam a surgir. Perfeito? Então, você passa a ter a centralização do poder na mão do monarca, tá? E essa centralização, obviamente, ela gera alguns desconfortos. Os desconfortos de quem? O desconforto da classe, das pessoas que se desenvolviam economicamente naquela sociedade. Ou seja, eu estou falando daqueles que Karl Marx chamava de burgueses, da burguesia, né? A burguesia começa a desenvolver os empreendedores, termo que eu prefiro, os empreendedores daquele período começam a desenvolver economicamente todas as suas em todas as suas atividades. Então a burguesia ela começa a ter um papel fundamental na economia europeia. Beleza? Então, ó, o rei e a burguesia. A burguesia passa a ter problemas por conta da concentração do poder na mão do rei. E essa burguesia é quem está tendo crescimento do seu capital. Por isso, inicia fortemente o capitalismo. Beleza? Então, olha lá, o fortalecimento da burguesia na comercial durante essa estrutura. Beleza? Tá? Até que nós vamos ter como o pico de toda essa mudança, né? Ou melhor, o pico de toda essa estrutura de característica dos direitos humanos, né? Na famosíssima Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, né? Infelizmente aqui no Brasil nós não estudamos fortemente a Revolução Gloriosa, mas o mundo que nós temos hoje, um dos grandes aspectos para que exista o mundo como nós temos hoje, a percepção de mundo que nós temos hoje, foi sim a Revolução Gloriosa na Inglaterra. E essa revolução é o pico, né, que vai acontecer então, e aí podemos dizer que foi estabelecida então ali a primeira geração dos direitos humanos, a primeira, né, dimensão dos direitos humanos em nossa sociedade, ok? Então, este é o histórico. Agora, como é que isso vai acontecer? Perceba que isso é um trabalho de séculos. Isso não é simples. Isso que eu expliquei para você em alguns minutos, isso vai acontecer durante os séculos. Então, durante os séculos, funcionou assim, e preste atenção no que eu vou falar agora, que você vai entender nos seus pormenores. Acontece o seguinte, ó, tá lá a burguesia, tá lá o rei. Tá lá a burguesia e tá lá o rei. Só que o rei, ele era um absolutista, ou seja, ele tinha o poder total em suas mãos, né? O que o rei falava era ordem para todos, né? Então, este rei absolutista, ele tinha esse poder, e esse poder era dado tanto pelas questões políticas, econômicas, né, que ele tinha, e também aspectos religiosos. Tá? Por quê? Porque o rei era alguém escolhido por Deus. Então, era uma estrutura bastante complicada. E esse rei tinha muito poder sobre as pessoas, inclusive em relação aos burgueses. Ok? Esses burgueses, não satisfeitos com esse poder, eles começam a se reunir e começam a discutir a relação deles com o reinado, com o rei absolutista. Quando eles começam essa discussão, eles começam a criar perspectivas de alguns direitos fundamentais ao ser humano. Entre esses direitos, um dos primeiros que foi discutido por esses burgueses, pelos intelectuais mantidos economicamente por esses burgueses, né? Na Europa, principalmente na Inglaterra, vai ser a ideia do direito à vida.
do direito à vida. Eles começam a discutir e eles começam a entender o seguinte: olha, seria muito bom se a gente tivesse direito à vida, né? Esse negócio do rei poder tirar a vida de qualquer um, né, ao seu bel prazer, não faz sentido nenhum. Então é necessário que o rei, né, respeite as nossas vidas. A nossa vida precisa ser garantida. O direito à vida é algo fundamental. Beleza? Eles começam a discutir esse direito, tá? Esse direito. Porém, depois de muita discussão, um deles fala assim: olha, o negócio de ter direito à vida é legal, tal, mas não é suficiente. Não é suficiente. Além do direito à vida, também é muito importante que nós tenhamos o direito à liberdade. Porque o que adianta a gente ter direito à vida, mas o rei poder nos prender na masmorra na hora que ele bem entender? Então, nós também precisamos ter o direito à liberdade, tá? O direito à liberdade. E eles começam a discutir esse mérito também. Depois de muita discussão, alguns anos, algumas décadas, né, eles voltam a discutir e eles continuam discutindo e construindo argumentos filosóficos, né, sobre esse processo. Né? Eles falam assim, beleza, alguém fala assim, beleza, mas direito à vida e direito à liberdade não são suficientes. Não, tá? Não mesmo. Porque além da vida, além da liberdade, eu preciso de um outro direito, que é o direito à propriedade. Que é o direito à propriedade, tá? Por quê? Porque o que adianta o rei ter que respeitar a minha vida, ter que respeitar a minha liberdade, mas poder tomar todo o meu patrimônio na hora que ele bem quiser? Não adianta nada, né? Eu preciso ter a garantia de que o produto, né, do meu trabalho, do risco que eu tenho ao exercer o comércio, né, seja garantido a mim como um patrimônio. Então eles começaram a discutir a ideia da propriedade. Sim, direito à propriedade é um direito humano e é um dos aspectos da primeira geração dos direitos, da primeira geração dos direitos, da primeira dimensão dos direitos. Beleza? Direito à propriedade. Ok. E eles continuam discutindo esse elemento. Eles falaram, isso aqui é legal, beleza, tal. Porém, nós temos um outro problema. Qual é o problema? É o seguinte, olha, se a gente consegue do rei, do Estado, direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade, mesmo assim nós corremos risco. Nós corremos risco. E qual é o risco? Muito simples. O risco é o risco de uma invasão de um outro reinado, de um outro estado, de um exército inimigo, tomar essa região, e assim que eles tomam essa região, esses nossos 3 direitos caem por terra. Então, é necessário que a gente garanta que esse reinado, ou atualmente nós podemos chamar de Estado, que esse Estado, naquele período que aquele reinado tivesse condições econômicas e bélicas de proteger a sua nação, de proteger o seu reinado. Né? Então, com isso, surge outros 2 direitos bem importantes, né? Que são os direitos da nacionalidade e o direito da igualdade. Direito da nacionalidade e o direito da igualdade, que surgem basicamente juntos. Perfeito? Por quê? Porque acontecia o seguinte, olha, para que o reinado nos proteja a minha vida, o meu patrimônio, a minha liberdade, é necessário que esse reinado tenha condições bélicas, tenha condições de defesa, né, contra qualquer inimigo externo. E para que ele tenha essa condição de defesa, é necessário que ele tenha dinheiro. E como é que ele vai ter dinheiro? Com o pagamento de tributos. Então, o que acontece é o seguinte, estes burgueses, nessa discussão filosófica, eles começam a entender, olha, o tributo, o pagamento de tributo é justo, é necessário pagar tributo, ele é justo, ele é necessário,
Tá? Ele é necessário. Então, isso passa a ser importante, o reconhecimento dessa necessidade. Por quê? Porque o tributo mantém o Estado. E mantém o Estado para quê? Olha no seu início, para proteger de inimigos externos. Então, o tributo serve para proteger o Estado, o reinado de inimigos externos. Mas quem é que tem que pagar esse tributo? E aí começam a discutir o direito à igualdade, principalmente igualdade, neste caso, uma igualdade formal, ou seja, é aquilo que a nossa Constituição diz: somos todos iguais perante a lei. Isso é uma igualdade formal, isso não é material, isso é formal, tá? O que eles estavam discutindo era: beleza, temos que pagar tributo, mas somos todos iguais, então todos têm que pagar tributo. Eu, burguês, tenho que pagar tributo, os empregados têm que pagar tributo, os nobres têm que pagar tributo, a igreja tem que pagar tributo, porque somos todos iguais e todos nós seremos defendidos pelo Estado em relação a inimigos externos, ok? Então começa ali a discussão também de uma igualdade, mas nesse primeiro momento é meramente a igualdade formal. Meramente a igualdade formal, ok? Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a igualdade material, porque a igualdade material já vai ser discutida na segunda geração, tá? Mas aqui na primeira geração é a igualdade formal. Quando chegar lá, eu organizo essas duas, vai ficar mais claro para você. Então aqui eles começam a discutir isso e começam a discutir a nacionalidade. Por quê? Porque eles passam a ter a ideia e a perspectiva de que eles pertencem a uma nação. Naquele período, eles pertencem a um reinado. Então, quando eu pertenço a uma nação, eu sou alguém nascente em um determinado estado, em um determinado reinado, eu passo a ter a perspectiva de pessoa, ou seja, eu sou uma pessoa nacional de algum lugar. Eu sou uma pessoa nacional do Brasil. Por quê? Porque eu tenho pertencimento a essa estrutura. Então é com essa ideia de nacionalidade, né, para proteger de inimigos externos, que começa a surgir também esse sentimento, e isso passa a ter uma perspectiva no direito de pertencimento a essa nacionalidade, fazendo assim com que nós tenhamos essa estrutura, né, da nacionalidade como um dos elementos da primeira geração dos direitos. Beleza isso? Tranquilo? Show de bola. Se você perceber, esses 5 primeiros direitos, eles se encontram hoje organizados, né, em estruturas muito comuns a nós. Nós vamos encontrar eles claramente nos direitos civis brasileiros. Os direitos civis, está esses 5 elementos lá hoje, né? Mas eles surgem lá naquele contexto, tá? Essa estrutura. Também podemos chamá-los de direitos fundamentais, conforme está na Constituição Federal, ou direitos naturais, que é um termo que eu gosto muito, né? Porque é um direito natural ao ser humano, né? Não precisa de muita coisa, ele é natural ao ser humano. Então, direitos fundamentais, direitos naturais ou direitos civis, né? Essa estrutura vai se encontrar aqui, vai se encontrar dentro desse elemento, beleza? Depois que eles discutiram tudo isso, eles foram, obviamente, levar essa proposta para o rei, né? Ou para os reis que passaram durante esse período, né? E aí, quando chega lá no rei, eles falam: olha, nós queremos vida, direito à vida, à liberdade, à propriedade, a uma igualdade dos direitos, principalmente pagamento de tributos, né? E também queremos direito à nacionalidade, que você nos proteja dos inimigos, né? Isso é importantíssimo para nós. O rei olhava para eles e falava assim: não, é óbvio que não. Porque se eu te der esses direitos, eu estou tirando os meus próprios direitos. Se eu te der o direito à vida desta forma que você quer, você está tirando o meu direito de tirar a sua vida. E eu sou o rei. Eu não vou aceitar isso tão facilmente assim. Beleza? E essa passou a ser uma discussão, e uma discussão bastante caliente, às vezes no campo filosófico, mas muitas das vezes no campo da pancada.
né, no campo da pancada. Mas a pancada maior ainda não aconteceu, porque a pancadaria maior vai ser lá na Revolução Gloriosa, né, em 1688 até 1689, um ano aí de pancadaria grande. Não aconteceu ainda, tá? Por que ainda não? Porque essas mesmas pessoas, depois que tem o não do rei, eles voltam e começam a discutir novamente. Só que agora eles voltam à discussão para um outro elemento, que é sobre o questionamento do poder absolutista do rei. Por que que esse rei tem tanto poder assim e é um poder absoluto? Eles começam a discutir isso. Olha, e nós entendemos que o reinado é importante. Por quê? Porque o reinado tem que nos proteger dos inimigos externos. Mas esse reinado não precisa estar nas mãos de uma única pessoa com poder absoluto. E aí, quando eles começam a discutir isso, começa nessa discussão acontecer o seguinte: por que não nós, população, e neste caso nós, burgueses, né, tenhamos uma participação durante esta gestão do reinado, essa gestão do governo? Então eles começam a discutir a criação, e olha como que isso é importante, eles começam a discutir a criação, a elaboração do parlamento. Do parlamento. Isso mesmo. O poder legislativo, conforme você conhece hoje, o poder legislativo, ele vai ser discutido e iniciado ainda na primeira geração dos direitos. Porque é com o poder legislativo que passamos a ter a discussão daquilo que hoje nós conhecemos como direitos políticos. Então, dentro desses direitos políticos, essas pessoas começaram a discutir e começaram a estabelecer a estrutura desse direito, dizendo o seguinte: olha, é importante que tenhamos um órgão que tenha membros populares escolhidos pelo povo. E este órgão vai ser chamado de parlamento, e esse parlamento tem uma função, que é a função de fiscalizar o rei, para que o rei não fuja das perspectivas dos direitos que nós queremos ter. Ou seja, se a gente conseguir que tenhamos direito à vida, se o rei tirar a vida de alguém indevidamente, né, esse parlamento vai condenar esse rei, vai entrar em processos contra esse rei para, né, garantir os direitos de todos. Então isso significa que o poder político, ele começa, né, esses direitos políticos começam na ideia de criar um parlamento para fiscalizar o rei. Fiscalizar o rei. E, obviamente, se eu estou fiscalizando o rei, né, e eu não estou querendo mais esse poder absoluto do rei, eu estou solicitando, e é isso que eles estavam fazendo, o poder de participar da gestão do Estado. Naquele caso, na gestão do reinado. Ou seja, você só pode fazer esse concurso para a Polícia Militar do Tocantins e se tornar um policial, uma policial militar do Tocantins, porque você tem direitos políticos garantido ainda na primeira geração dos direitos humanos, que é o direito de participar da gestão do Estado. O que é um policial militar? É alguém que participa da gestão do Estado, neste caso, na área de segurança, mas é alguém que participa desta gestão. Então, você só pode fazer isso porque você tem direitos políticos. Os direitos políticos não é simplesmente a ideia de votar ou ser votado, mas é principalmente o direito de participar da gestão do Estado em que vivemos, do Estado a qual nós somos pessoas, do Estado a qual nós somos membros. Então, essa discussão dos direitos políticos começam a se destacar durante aqueles burgueses, os filósofos daquela região. Beleza isso? Tranquilo? Ok.
depois que eles estavam com todos esses elementos prontos, né? Obviamente que isso não vai acontecer em uma única vez, mas com toda essa estrutura pronta, acontece a grande revolução, que é a Revolução Gloriosa. E com essa Revolução Gloriosa, né, esses direitos, todos esses direitos, passam a ser garantidos no Reino da Inglaterra, no Reino Unido, né, representado ali pela Inglaterra durante aquela perspectiva. Então, com esse processo, passamos a ter a ideia de um parlamento, passamos a ter o direito à liberdade, passamos a ter o direito à vida e o conjunto desses direitos aqui, estabelecendo assim a perspectiva dos direitos de primeira geração, ok? Beleza? Show, show. E aí eu tenho uma observação que eu coloquei aí para você que é extremamente importante, que é o seguinte: se você prestar atenção no conjunto desses direitos de primeira geração, a única coisa que nós estamos querendo, que aquelas pessoas estavam querendo, era que o Estado deixasse com que as pessoas vivessem a sua vida em paz. Ou seja, o que eles queriam era uma posição passiva do Estado, né? Eles não estão pedindo nada para o Estado. Não. Eles não querem que o Estado oferte nada para eles. Não. Eles não estão pedindo que o Estado oferte para eles educação, que o Estado dê a eles saúde. Não, eles não estão pedindo isso. A única coisa que eles estão querendo é: rei, não tire a minha vida. Rei, não tire a minha liberdade. Quando ele fala isso, ele está falando assim: rei, tem uma posição passiva em relação a isso. Né? Porque se eu tiver liberdade, se eu tiver propriedade, se eu tiver vida, né? Uma nacionalidade que me garanta, eu irei crescer cada vez mais. Então, é uma posição passiva do Estado, esse conjunto de primeira geração, tá? Que vai estar logo aí, ó, todo direito de primeira geração, vai ter ali, né, uma posição passiva do Estado. E é o que eles conseguem. O Estado deixa de ter um poder absoluto sobre as pessoas. Não, um poder absoluto sobre as pessoas. Beleza? Então, este é o processo histórico. Agora, aonde que isso será fundamentado? Isso será fundamentado, obviamente, nas legislações provenientes dessas atividades e dessas discussões sobre esses direitos. Entre essas legislações, elas iniciam fortemente, obviamente, na Inglaterra, no Reino Unido. E elas já começam, olha que lindo, claramente em 1215, um pouquinho antes de 1215. Por quê? Porque em 1215, o rei John, né, aqui no Brasil a gente chama de João, o rei João Sem Terra, era um apelidinho que os burgueses deram para ele, né? O João Sem Terra assinou a Magna Carta. E quando ele assina essa Magna Carta, ele diminui os seus poderes, né? Dando, assim, a ideia dos direitos políticos, entre elas, por exemplo, na Magna Carta, institui o parlamento, ainda em 1215. Então, 1215 é a primeira legislação, né, que é a Magna Carta da Inglaterra, que vai dar origem à perspectiva da primeira geração dos direitos humanos. Beleza isso? Tranquilo? Depois disso, nós vamos ter aí alguns séculos passando e algumas outras legislações vão surgindo, né? Em 1679, o Habeas Corpus Act, né? Que obviamente trata sobre a ideia da liberdade de todos. E depois, ainda na Inglaterra, em 1689, a Declaração de Direitos, dando então como a característica principal ali de uns direitos humanos sendo estabelecidos de uma forma legal aquelas pessoas que lá estavam, né? Perceba que essa Declaração dos Direitos, ela é o resultado da Revolução Gloriosa da Inglaterra, ó, 1689, né? 1689. Então, como resultado, nós temos a Declaração de Direitos. Beleza?
Só que isso não fica só na Inglaterra, só no Reino Unido. Isso começa a se espalhar. Entre esse espalhar, vai chegar na colônia inglesa na América. Ou seja, vai chegar lá nos Estados Unidos da América, naquele período ainda colônia, né? Esses colonizadores gostaram dessa ideia de participação dos direitos em relação à Inglaterra, né? Principalmente com a Declaração de Direitos. Né? Eles falaram, opa, então agora a gente pode participar da decisão política da Inglaterra, tal. Os colonizadores ficaram felizes. Só que a Inglaterra, né, o parlamento inglês, olhou para eles e falou, não, essas regras é só para gente que está aqui no reinado. Vocês estão na colônia, então vocês permanecem na colônia sendo colonizados. Simples. Obviamente os colonizadores lá nos Estados Unidos não gostaram muito dessa conversa. Não. Então, depois de muita batalha, muita porrada, né, eles estabeleceram regras locais. Entre elas, teve um rascunho e depois, né, o elemento principal que fecha essa ideia dos direitos humanos de primeira geração nos Estados Unidos, que vai ser o seu rascunho, a Declaração de Direitos da Virgínia, em 1776, o Estado da Virgínia, né, que inicia todo esse elemento, declarando então uma perspectiva já republicana na sua organização, desconsiderando o poder da Inglaterra naquele local, e logo em seguida une-se todos os estados, por isso Estados Unidos, né, une-se todos os estados, e aqueles Estados Unidos, eles vão lá e assinam a sua Declaração de Independência em 1776. Beleza? Dando origem aos Estados Unidos completamente fundamentado numa perspectiva dos direitos humanos de primeira geração. Olha como que isso é importante, né? Então, os Estados Unidos, ele surge já na característica dos direitos humanos de primeira geração. Beleza isso? Tranquilo? Mas não fica só nos Estados Unidos, não. Isso vai crescer e o elemento que faz essa característica crescer e daí ser espalhada para o mundo vai acontecer na França. Logo depois da Revolução Francesa. Na verdade, acontece a Revolução Francesa por conta já dessas perspectivas de questionamento de reis absolutistas, inclusive na própria França, né? Então começa toda essa discussão, sendo que a Inglaterra já tinha dado o seu pé inicial nesse processo ainda, né, lá atrás, e principalmente com a Revolução Gloriosa, e aí vem a França e fala assim, vamos fazer uma revolução aqui também, aquele negócio todo, faz aquela revolução, e quando faz aquela revolução, após essa revolução, ela gera um resultado documental, que é o que nos interessa aqui, que é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, ela é o resultado da Revolução Francesa, que já tem como característica todas essas estruturas anteriores aqui citadas por mim até o momento. Beleza isso? Este é o processo da primeira geração dos direitos humanos. Tranquilo? De boa? Essa primeira geração, ela começa então a reger vários lugares no planeta, na Europa e na América. Né? Essa perspectiva de direitos humanos passa a organizar então os governos, sejam estes governos monárquicos, como continua sendo na Inglaterra, né? Mas tendo um parlamento e agora, no caso, o primeiro-ministro, né? Como passa a ter presidentes e também parlamento, como na França, que vai acontecer esse processo, ou nos Estados Unidos, com a sua ideia de presidente, governadores, com estados com muita autonomia em cada estado, com suas assembleias legislativas específicas, né? Seus parlamentos específicos. Então, essa estrutura começa a crescer fortemente no mundo, mas o que vai levar isso para o mundo é a Revolução Francesa. Por isso que essa revolução é tão estudada aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil. Beleza isso? Tranquilo? Fechou. Essa é a primeira geração. Só que o tempo passa, o tempo voa, né? E a poupança Bamerindos continua numa boa. E aí nós chegamos na segunda geração dos direitos humanos.
Como é que essa segunda geração ou essa segunda dimensão dos direitos humanos surge na sua perspectiva do seu histórico? Como que isso vai acontecer? Qual é a realidade sobre esse processo? O histórico a esse elemento vai acontecer, né, já no boom do capitalismo. No boom do capitalismo inicial, que é a primeira revolução industrial. Com a primeira revolução industrial, a criação das máquinas a vapor, tanto máquinas para produção, manufaturado, mas também para o transporte, que é um elemento fundamental, que são as ferrovias, né, os trens a vapor, as Marias Fumaças, né? Este elemento, essa estrutura de grande produção e de grande escoamento dessa produção, como nunca antes visto na história da humanidade, essa estrutura, né, muda todo o contexto de relação entre as pessoas. Por quê? Porque quando isso acontece, quando você tem essa revolução industrial termina concentrando as pessoas no mesmo lugar. Isso significa que você passa a ter o surgimento das grandes cidades. É isso mesmo, o surgimento das grandes cidades. As grandes cidades, como nós conhecemos hoje, elas acontecem por conta do elemento do capitalismo, mais especificamente por conta da industrialização. Só que essas cidades começam a crescer de uma forma desorganizada. Como assim, Kennedy? Eu preciso escoar o meu produto. Eu sou um burguês, um capitalista, vou montar uma fábrica e preciso escoar o meu produto para vender para a Europa toda, para a América, para vender para onde for. Né? O que é que eu preciso? Eu preciso ter como escoar isso. E como é que eu preciso escoar isso? Eu tenho que escoar isso através de um trem, uma Maria Fumaça. E como é que eu faço isso? Através de uma estação de trem na cidade aonde que tem a minha fábrica. É mais fácil eu trazer uma estação de trem para onde eu quero montar a minha fábrica ou colocar a minha fábrica onde já tem uma estação de trem? É colocar a fábrica onde já tem uma estação de trem. Só que não foi um que teve essa ideia, foi todo mundo que teve essa ideia. Então todo mundo levou as fábricas para onde que tinha estação de trem e aconteceu um boom demográfico em um local sem nenhum tipo de condição física para receber tantas pessoas ao mesmo tempo durante esse processo. Beleza? Esse é o contexto histórico. Eu coloquei aqui para você, ó. Acontece então a Revolução Industrial em 1765, né? Com a Revolução você tem aglomeração de pessoas nas cidades, uma falta de saneamento e, obviamente, péssimas condições de trabalho dessas pessoas nessas perspectivas fábricas. Ok? Beleza? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, essas pessoas, esses trabalhadores, o proletário, como dizia Karl Marx, né, o proletário, né, atualmente nós chamamos eles de colaboradores, esses colaboradores, né, mas o examinador vai usar proletário para você, beleza? Então vamos ficar com esse termo. Os proletários, o proletariado que trabalhava naquelas fábricas, né, eles estavam ali naquela péssima condição, né, sobrevivendo a tudo aquilo, então eles começaram a discutir. Eles começaram a conversar entre eles. Quando eles começaram a conversar entre eles começaram a criar possibilidade de direitos. Que direitos eles começam a questionar? É o conjunto daquilo que hoje nós chamamos de direitos sociais. Direitos sociais. Os direitos sociais se encontra na segunda geração dos direitos, na segunda dimensão dos direitos. Perfeito? Essa segunda geração, essa segunda dimensão, né, vai ter um conjunto de vários direitos. Como assim, Kennedy? Resumidamente é o seguinte, eles começaram a discutir, eles começaram a falar assim, eu trabalho lá na fábrica, o outro eu também, só que o patrão lá, o dono da fábrica é muito cruel, né? Ele me paga um salário que é miserável, além disso, eu não tenho nada, se ele quiser me mandar embora amanhã, ele me manda e eu me ferro todinho, né? Se ele quiser ligar para outros donos de fábrica para não me contratar, ele faz, eu tô todo ferrado. E eles começam a discutir, eles falam assim, seria muito legal se a gente tivesse algum tipo de garantia trabalhista. Ou seja, eles não estavam questionando ter que trabalhar. O que eles estavam questionando é uma ausência de direitos em relação ao seu trabalho. Eles queriam uma proteção do Estado em relação à relação dele com o patrão, em relação dele com o burguês.
Então eles começaram a solicitar que o Estado interferisse através daquilo que hoje nós chamamos de direitos trabalhistas, né, da sua relação para com o patrão. Então, através dessa discussão, outras discussões vieram, como, por exemplo, os direitos previdenciários. Eles falam, poxa, e se eu morrer amanhã, como é que vai ficar minha esposa e filhos? Né? Então, direitos previdenciários, eles começaram a discutir, seria legal se tivesse lá uma garantia mensal para essas pessoas, que os familiares morressem e tal, né? E eles falam, poxa, mas como é que vai ser o futuro do meu filho, né? Eles precisam, eu não quero eles aqui na fábrica igual eu tô, eu quero tal. Então, começaram a discutir os direitos à educação. E eles começam, moço, mas quando a gente recebe o nosso saláriozinho lá no final da semana e a gente vem, sempre tem um trombadinho para roubar nosso dinheiro. Seria muito legal se o Estado colocasse aqui uns guardinhas para nos proteger desses trombadinhas safados que ficam roubando nosso dinheiro. Né? Então, eles começaram, direito à segurança. Ou seja, eles começaram a discutir o conjunto dos direitos sociais. Eu fiz um resuminho aqui, ó. Educação, saúde, segurança, trabalho, mais especificamente a regulamentação desse trabalho, moradia, lazer, previdência, proteção à maternidade e à infância, porque mulheres trabalhavam de forma cruel, inclusive grávidas, até ganhar um menino, crianças trabalhavam e recebiam menos porque produziam menos. Né? Então você tinha todo esse elemento, eles falavam isso, assistência aos desamparados, ou assistência social surgindo aqui, ó, assistência aos desamparados dentro desses elementos, e por fim, a igualdade material. A igualdade material. Por que eles discutiram a igualdade material? Sabe por quê? Porque imagine o seguinte, eles discutiram tudo isso, eles falaram, isso aqui será muito legal, muito importante para nós. Então eles levaram isso, né, ao governo, aos governantes desses lugares. Né? Só que o governo, obviamente, era constituído por pessoas bancadas pela burguesia. Então eles chegaram no governo e falavam assim, olha, nós queremos que tudo isso, queremos educação para os nossos filhos, queremos direito à saúde, queremos a proteção trabalhística, queremos tudo isso, queremos ter uma vida digna. E aí esse governo olhava para eles e falam assim, pera lá, mas o que é que nós temos a ver com isso? Mas é porque vocês são o governo. Não, calma aí, nós somos o governo e o nosso trabalho é proteger vocês de inimigos externos. É isso que nós temos que fazer. Se você quer ter uma melhor qualidade de vida, vai lá e tenha. Porque aqui você tem garantia da sua vida, aqui você tem garantia a sua liberdade, aqui você tem a garantia da sua propriedade. Então, se você trabalhar, se esforçar, crescer, estudar, fazer o que você tem que fazer, você vai ter uma qualidade de vida melhor para você e para os seus filhos. Esse argumento é um argumento muito bom. Era um argumento muito bom. Por quê? Porque os burgueses tiveram, porque eles tiveram essa liberdade. Agora, esses proletários eles têm a mesma liberdade. Então, vão lá e lutam pelos seus direitos e garanta, assim, a sua sobrevivência e a dignidade da sua vida e da sua família. Perfeito? Só que aí essas pessoas, então, voltam e começam a discutir esse elemento. Filosoficamente, eles começam a criar argumentos. E eles falam, poxa, é verdade, a gente tem liberdade e tal, esse negócio todo. Mas é muito difícil pra gente, por quê? Porque eles já vieram em berço de ouro, nós não, eles nos exploram, é muito difícil a gente conseguir tudo isso e tal. E aí eles chegam, então, a uma perspectiva que é a ideia da igualdade material. O que hoje nós podemos chamar de equidade. Equidade, que é tratar o desigual de forma desigual na medida da sua desigualdade. Perfeito? Eles chegam nesse conceito dizendo o seguinte, olha, mesmo tendo a liberdade, para nós é muito difícil garantir tudo isso, porque nós só temos a igualdade formal, que é a igualdade no papel. Materialmente, na realidade, nós não temos essa igualdade. Materialmente, nós somos desprovidos de direito. Materialmente, isso não é real para nós. Perfeito? Então eles começam a discutir isso. E eles começam a falar, olha, por conta que materialmente nós não temos esses direitos, então é importante
que o Estado nos garanta isso para que a gente consiga desenvolver. Obviamente, apesar desse argumento já ser um argumento muito superior somente ao querer, né, dos anteriores, apesar disso, obviamente, o Estado vai falar não. E aí começam então as revoltas, as ações, as brigas, né, porrada para tudo que é lado. Né? E através dessas porradas, dessas pancadarias, o conjunto desses direitos é estabelecido em vários lugares em nosso país. Mas antes de entender do nosso planeta, né, vários lugares do nosso planeta, antes de entender para onde eles foram e aonde que essa ideia desses conjuntos iniciou, é importante a gente perceber que, diferentemente dos direitos de primeira geração, porque os direitos de primeira geração eram direitos passivos, ou seja, queríamos uma atitude passiva do Estado, eu só quero que o Estado não tire a minha vida. Aqui não. O conjunto dos direitos sociais é um conjunto de direitos ativos do Estado. Eu estou solicitando que o Estado me oferte algo. O Estado tem que pegar aquela tributação que servia para proteção externa, né, principalmente, e dividi-la com aspectos internos ao país para dar garantia a essas pessoas, né, gerando assim o que nós chamamos de direitos sociais. Perfeito? Então é necessário que o Estado invista nisso. Por isso nós podemos afirmar que da segunda geração nós estamos solicitando uma posição ativa do Estado. Eu quero que o Estado ofereça educação pública para o meu filho. Eu quero que o Estado ofereça segurança para mim e para minha família. Eu quero que o Estado ofereça saúde para todos. Eu quero que o Estado ofereça previdência, que ele regulamente a minha relação de trabalho com meu patrão. Eu quero que o Estado intervenha diretamente na minha vida e na minha relação com as outras pessoas. Então, é um conjunto de direitos ativos do Estado, conjunto de direitos ativos do Estado. Beleza? Isso vai acontecer e isso começa a acontecer e ser desenvolvido no planeta. Documentalmente, nós podemos afirmar que essa estrutura vai gerar alguns elementos. Entre eles, começa-se tudo lá no México, já na América, com a Constituição Mexicana de 1917. Por quê? Porque esta Constituição vai colocar os direitos sociais como fundamentos dos direitos dos cidadãos mexicanos. Então, a Constituição do México, além de 1917, além da primeira geração dos direitos, também agregou a segunda geração dos direitos. A segunda geração dos direitos. Beleza isso? Tá? A Constituição mexicana foi a primeira. Tá? Porém, outras irão acontecer. Entre elas, algo que vai acontecer em 1919, que é muito importante. Vamos para um contexto externo. Estava rolando, enquanto tudo isso estava sendo discutido por essas pessoas, estava rolando a Primeira Guerra Mundial. Beleza? A Primeira Guerra Mundial estava rolando. Né? E aí, como a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra bem burra, né? Toda guerra é burra, mas essa foi muito burra. Pensa numa guerra burra. Né? Todos saíram derrotados nessa guerra. Ninguém ganhou nessa guerra. Né? E dentro desse processo de Primeira Guerra Mundial, das trincheiras, todo mundo ficou muito ruim das pernas. Né? Então o que aconteceu foi um tratado entre as partes que estavam guerreando, que foi o Tratado de Versalhes. Nesse Tratado de Versalhes, que vai oficializar ali o fim da Primeira Grande Guerra, né? Esse tratado já vai ter na sua estrutura os elementos que as pessoas dentro de cada estado tenham garantido os direitos sociais. Então, o Tratado de Versalhes do fim da Primeira Guerra Mundial, na Europa, é o primeiro grande ponto legal de estruturação dos direitos sociais das pessoas em cada um dos seus respectivos países. Beleza? Então o Tratado de Versalhes é importante para a segunda geração dos direitos humanos. Com o Tratado de Versalhes, um daqueles países que estavam guerreando, chamado Alemanha, né, minha querida e amadíssima Alemanha, a Alemanha vai lá e fala, beleza, e aqui nós vamos fundamentar esse processo através da Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar, assinada no mesmo ano do Tratado de Versalhes. Assinaram o fim da Primeira Guerra,
aqui nós vamos ter uma Constituição. E essa Constituição de Weimar é muito importante porque ela reconhece, olha bem, aos alemães os direitos sociais. Vou repetir, ela reconhece aos alemães os direitos sociais. Elas não reconhecem a todos que vivem na Alemanha. Elas reconhecem aos alemães os direitos sociais. Essa Constituição de Weimar, com muita história ainda percorrendo, mas ela é o início para a perspectiva que a posteriori vai gerar a Segunda Guerra Mundial e principalmente a perseguição aos judeus na Alemanha. Perfeito? Então, essa Constituição de Weimar, ela vai acontecer ofertando os direitos sociais mais aos alemães, e aí depois ela será utilizada, e aí obviamente com a vinda do Hitler vai acontecer esse elemento. Porém, eu vou falar um pouquinho mais da Segunda Guerra Mundial, e principalmente o fim da Segunda Guerra Mundial, na próxima aula. Por quê? Porque a terceira geração dos direitos, apesar dela permear todo o contexto histórico, claramente ela é estabelecida pós Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Mas isso vai ficar para a próxima aula. Nesta aula, primeira e segunda geração. Então, dentro desse processo, você tem a Constituição de Weimar alimentando isso. E ainda, olha que lindo, em 1934, pleno governo Vargas, 1930, governo Vargas aqui no Brasil dá o golpe, o golpe de 30, um golpe militar de fato, dá um golpe juntamente com os tenentes. Em 1934, é assinada uma Constituição no Brasil, a Constituição Federal de 1934, e nesta Constituição, a exemplo do que foi feito no México, é colocada no Brasil os elementos da segunda geração dos direitos humanos, que são os direitos sociais. Perfeito? Então ele acrescenta fortemente os direitos sociais da população brasileira dentro dessa Constituição. E é exatamente isso, olha como que é as coisas, olha como são a história. É exatamente isso que vai dar a ele a perspectiva de ser o pai dos populistas, o pai dos pobres, alguém que se preocupa com a sociedade, porque veio com esses direitos sociais de uma forma altamente forte. E os presidentes que o seguem, que vêm logo depois dele, passam a também trabalhar isso fortemente, essa perspectiva dos direitos sociais, mas sempre com interesses políticos por trás, fazendo com que todos eles fossem caracterizados como populistas, porque eles ofereciam sim esses direitos, mas sempre com um interesse político por trás. Sempre é muito, né? Mas na maioria das vezes com um interesse político por trás dentro desse elemento, dando origem ao populismo no Brasil. Então isso significa que a estrutura brasileira pós-34, que é a república mais moderna do Brasil, vai ser fortemente de direitos de primeira geração. E aí, quando algumas pessoas, por exemplo, perguntam a diferença, o porquê que os Estados Unidos têm uma estrutura e o Brasil tem uma outra estrutura, por exemplo, uma das respostas é exatamente o seu crescimento e o seu surgimento no conjunto de direitos. A Constituição americana, ela é muito mais focada nos direitos de primeira geração. No Brasil, ele é muito mais focado nos direitos de segunda geração. Quanto mais focado nos direitos de segunda geração é o Estado, maior é esse Estado. Porque quanto mais eu peço coisas ao Estado, para que o Estado consiga me ofertar, ele tem que ser maior. Quanto menos for esses direitos de segunda geração, menor é o Estado. Nos Estados Unidos tem segunda geração? Óbvio que tem, só que é feito sob o olhar da primeira geração. Então o Estado é menor. No Brasil, essa segunda geração, ela é colocada como principal elemento, tendo a primeira geração de pano de fundo, fazendo então com que o Estado seja maior. Perfeito isso? Então essa é uma estrutura aí dentro desse elemento. E assim eu encerro a teoria sobre a primeira e a segunda geração dos direitos humanos, focado aí no concurso da Polícia Militar do Tocantins. Mas tem aí duas questões para a gente analisar essa estrutura, para você entender como que o examinador pode cobrar isso para você na hora da sua prova. Só lembrando, antes de responder as questões, que logo aqui abaixo na descrição desse vídeo existe aí 3 links. O link número 1 é o material em PDF de apoio a essa aula, exatamente esse material que
que você está vendo aqui, ele se encontra logo aí abaixo. O link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas das disciplinas que eu ministro, focado aí no concurso da Polícia Militar do Tocantins, beleza? E o link 3 é o link do curso completo por um preço irrisório, né? Das disciplinas que eu ministro para este concurso, garantindo assim uma boa pontuação na hora da prova, né? E também elementos fundamentais para redigir uma redação, né? Conhecimentos fundamentais para redigir uma redação, vai se encontrar lá no link número 3, beleza? Fechou? Show de bola! Então vamos lá responder algumas questões. Olha lá que maravilha. Em relação ao histórico dos direitos humanos, julgue os itens. 1. A primeira dimensão dos direitos humanos inicia durante o Império Romano. O item está errado, né, amados? O item está errado. Errado. Não é. Não é. É ali, durante o período, né, da mudança do feudalismo para o capitalismo. 2. O fortalecimento da burguesia comercial europeia durante a transição do feudalismo para o capitalismo é um momento de desenvolvimento da segunda dimensão dos direitos humanos. O item está errado, né, amados? Por quê? Porque não é segunda dimensão, mas sim primeira dimensão. 3. A primeira dimensão dos direitos humanos inicia durante a primeira Revolução Industrial. Na verdade, é a segunda dimensão, né, que inicia ali na Revolução Industrial. Fazendo o 3 está errado. O 3 está errado. 4. A Declaração da Independência dos Estados Unidos da América em 1776 é um dos marcos legais da primeira geração dos direitos humanos. O item está certo. Ele é um dos, não é o único. Ele é um dos. Ele é um dos. Ele é um dos. Beleza? Então o item está certo aqui na 4. Ele é um dos. Não é o único, mas é um dos. 5. A Constituição Federal do Brasil de 1934 é um dos marcos legais da segunda geração dos direitos humanos? Sim, mundialmente é um dos marcos legais, tá? É um dos marcos legais. O item está correto. A Constituição de 34 é um dos marcos legais para a segunda geração dos direitos humanos, ok? Então, a 4 e a 5 estão corretas, as outras estão erradas, estão corretas apenas os itens 4 e 5, letra C. Vamos a outra questão. Em relação ao História dos Direitos Humanos, julgue os itens. 1. A Magna Carta de 1215, assinada pelo rei da Inglaterra, é o primeiro marco legal da primeira geração dos direitos humanos. Claramente é o primeiro marco legal, né? Ela vai acontecer bem antes. O boom vai acontecer no século XVII, né? 1600 lá vai porrada, então no século XVII. Mas a Carta Magna já começa a oferecer ali direitos políticos, algumas características. Então, claramente, ela é a primeira, né? O primeiro grande marco legal da primeira geração dos direitos humanos. O item 1 está correto. 2. O direito de primeira geração só depende de uma posição passiva do Estado. Primeira geração só depende de uma posição passiva do Estado. O item está correto. Corretíssimo, é isso mesmo. Primeira geração é passiva do Estado. 3. O direito de segunda geração depende de uma posição ativa do Estado. Correto também. Segunda é ativa do Estado. 4. O dever do Estado de garantir a segurança de todos foi instituído ainda na primeira dimensão dos direitos humanos. O item está errado, né, amados? Apesar de segurança ser uma palavra bastante complexa, porque ela pode se referir à segurança externa e interna, mas quando ele coloca somente segurança, está se referindo à interna, né? Claramente à interna. Então, neste processo, o item fica errado, porque quando a gente fala de segurança, é algo pertinente da segunda geração. Eu estou solicitando ao Estado que faça a minha segurança na sociedade em que eu vivo. Então, neste caso, é de segunda geração, não primeira, fazendo assim o item ficar errado. E a 5 e última fala assim:
Os direitos políticos são estabelecidos com o conjunto dos direitos sociais na segunda geração dos direitos humanos. O item está errado, né, amados? Porque os direitos políticos não faz parte do conjunto dos direitos sociais. Não, os direitos políticos ainda se encontram na primeira geração dos direitos, na primeira dimensão dos direitos humanos, fazendo assim o item ficar errado. 1, 2 e 3 corretas, 1, 2 e 3 corretas, letra A é o item correto, é o item correto. Beleza? Amados meus, dá uma olhadinha nos links lá embaixo, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.